esperava um bom jogo, mas 3-1, uma derrota um pouco pesada. Você acha que de fato foi realmente de acordo com o que foi a partida? Foi de acordo com o que foi a partida. O Santa Cruz foi um jogo abaixo e o Ferroviário foi um jogo acima do que jogou no Arruda na outra semana. Então, meio que aconteceu bem por aí mesmo. O Santa Cruz, apesar de fazer aquele bonito gol com o Thiago Galhardo, acho que, inclusive, teve outras chances, mas dentro de campo a gente já viu um Santa Cruz um pouco diferente. Não conseguia impor tanto seu ritmo como se impôs no Arruda e como vem impondo os jogos no Arruda, na verdade, né? Jogos fora de casa acho que é um pouco diferente. E o Ferroviário é um time forte, o Ciel é um goleador experimentado, a gente sabia. Vai fazer 20 anos que a gente fala do nome do Ciel fazendo gol pelo Ferroviário e ele correu a voz, né? Exatamente. Então, o Santa Cruz deu uma vacilada, a zaga. Acho que as coisas mais preocupantes são no sistema defensivo. Falhas que a gente ainda não tinha visto essa zaga sob o comando do Marcelo Cabo acontecer. Acho que o Matheus Vinícius ainda não tinha visto uma partida tão abaixo dele na Série D, o Eurico, mesma coisa. Acho que ficou faltando. E aí, o Pedro Favela, que entrou no segundo tempo, também entrou bem abaixo assim, do que a gente espera, do que a gente imagina. E acho que quem salvou ali mesmo está nessa situação ali do ataque, o Thiago Galhardo e o Giovani, com o Thiaguinho aí abaixo. Ontem eu já estava até comentando aí com os amigos que se o Renato entrar em forma, né, porque a gente não sabe o quanto vai demorar para ele entrar em forma, muito tempo sem entrar em campo com regularidade. Mas se ele entrar em forma, a vaga do ataque que corre mais risco é do Thiaguinho. No jogo de ontem demonstrou aí, ele vinha de 2 partidas marcando, chegou nessa, jogou muito abaixo, irregular, perdeu um gol ali que o Thiago Galhardo faz uma grande jogada, dá um passe de letra, ele de perna esquerda, todo afobado, de uma forma bem esquisita, perde o gol ali. Então o Thiaguinho começa a chamar atenção pela irregularidade. Vamos ficar de olho no Renato aí, se ele entrar em forma, uma vaga nesse ataque. Thiago Galhardo, que é um dos melhores em campo, né? Para mim, do Santa, além do gol, né? Um belíssimo gol. Essa jogada maravilhosa, né? Que ele fez no segundo tempo e outros passes que ele tentou. Como o William Júnior não estava legal ontem, o Galhardo recuou muitas vezes, mais do que ele faz nos jogos, para tentar ser o armador, né? Então, muito bem, o Thiago Galhardo. Ô Edson, Biel falou aí das falhas da zaga. Você acha que foi mais pela imposição da equipe do Ferroviário, que precisava ganhar a partida, um certo relaxamento do Santa pela situação de tabela? Como você analisa essas falhas defensivas que o Santa cometeu ontem? Ontem a defesa do Santa mostrou erros que não vinham aparecendo até aqui, né, na Série D do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Matheus Vinícius, que a gente elogiou bastante no jogo da semana passada no Arruda, ontem ele foi mal, né, na partida. Eu acho que ele cometeu 3 erros ali, que 2 acabaram gerando de lances de gol, né? O primeiro, que entra naquela bola entre ele e o Vinícius Silva ali, que o Ciel faz o gol de empate. Teve também, no lance do segundo gol, né, ele deixa o atacante girar e fazer o passe para o Ciel fazer o 2-1. E teve logo uma cabeçada, foi logo no primeiro minuto, né, do segundo tempo, que o Ciel consegue ganhar para ele ali no alto e o Felipe Alves precisa fazer uma grande defesa. Então, nesse jogo aí eu contabilizei pelo menos uns 3 erros dele, diferente do jogo do Arruda, né? No Arruda ele foi muito bem nas antecipações, conseguiu ganhar todas as jogadas, estava bem na saída de jogo. Nesse eu achei que ele foi mal. Acho que o Vini Silva também, né? O Vini Silva, quando entra na lateral esquerda, mostra porque o Rodrigues é o titular, né? A gente fala tanto dessa carência na lateral esquerda do Santa Cruz e ontem, mais uma vez, ficou comprovado isso aí. E a questão do centroavante, né? Que também é outra função que o Santa precisa reforçar, né? O Thiago Galhardo tá bem, mas só tem ele, né? Porque o Pedro Henrique, quando entra até agora, não mostrou um bom futebol. E o Eduardo Tanque, que foi um cara contratado aí para a Série C do Campeonato Brasileiro, ainda entrou na reta final ali, né? Na semifinal do Pernambucano, mas é um cara que também não vem sendo muito utilizado. Então, são 2 carências aí que a gente já vem falando ao longo dos programas que o Santa precisa reforçar e que, mais uma vez, ficam claras aí em mais uma partida como foi a de ontem. Falando do Central, falando da Patativa um pouquinho aqui, mais uma grande vitória, né? O 13 acabou perdendo em 2 jogos pro Central. O Central conseguiu fazer 6 pontos em cima do 13 e era, assim, o jogo de confronto direto, né? Essa ameaça que o 13 ainda tem de chegar no Central foi uma vitória sensacional, né? 1-0, o jogo mais difícil em termos de placar, né? Na Paraíba foi 3-0 pro Central. Então, 1-0, gols 45 do primeiro tempo, mas valeu muito, né? O Central, para mim, no começo, eu achava muito fogo de palha, pelo que Edson falou, né? O começo, o time vinha, foi rebaixado, ele fez um Pernambucano horrível, muita troca de técnico, mas me parece, Biel, que acertou no treinador, né, o Leandro Senna, que vem repetindo o time, a base do time,
e conseguindo bons resultados, né? Até quando perdeu também, vendeu cara de derrota, para o América, para o Santa, que são os dois times mais fortes da chave, e o Central se metendo nesse meio, Biel. E acho que, assim, já vou encarar uma frustração como exposição. Para mim já vai ser uma frustração se o Central perder essa vaga aí na reta final. Exatamente. Estou na mesma linha que você, Marcos. Primeiro, a mesma linha sobre o treinador. Acho que o treinador é fundamental nessa virada aí que o Central dá na temporada, né? Como eu falei, de rebaixar do Campeonato Pernambucano a segundo lugar numa boa campanha na Série D, ganhando jogos importantes, conseguindo, sendo a surpresa da competição. E aí é um técnico que, inclusive, tem acesso da Série D, que está aí bem, arrumou o time, conseguiu deixar tudo arrumadinho. E como eu falei, e como você falou, se não se classificar seria decepcionante. Eu acho que se cair, inclusive na primeira fase, depois de passando, também seria decepcionante. Eu acho que a gente espera no mínimo aí um segundo mata-mata para o Central, que nesse momento, num grupo difícil, conseguir segundo lugar, está à frente do América e do Ferroviário, que inclusive são investimentos maiores que o Central. Então, dá para a gente colocar aí um excelente momento aí do Central na temporada. E a gente já pode projetar, Edson, daqui a 2 rodadas, um grande Santos Central na Arruda, né? Vai ser um grande jogo, né? Provavelmente aí, quem sabe, se o Central mantiver a pegada, pode ser... e o Santa não manter essa constância, né? Porque com essa derrota agora a gente tem que aguardar como é que vai ser o comportamento do Santa nas próximas rodadas, mas talvez até para uma briga por liderança, né? Então pode ser um jogo muito importante aí, esse Santa e Central no Arruda. E o que mais impressiona nesse Central, além da reformulação, é encaixar rápido esse time, né? Porque trocou o elenco quase todo do Pernambucano para a Série D, mudou até diretor, né? Até a diretoria mudou de futebol. E aí traz o Leandro Senna, que é um cara que entende a competição, né? Um cara que já foi campeão da Série D pelo América de Natal, consegue trazer um encaixe rápido para esse time do Central e o time consegue bons resultados na Série D. Então é impressionante mesmo, realmente. E parabenizar o Central aí por essa campanha. De Copa do Nordeste, falar do Náutico, não é isso, minha diretora? O Náutico foi até a Salvador. No sábado, até surpreendeu fazendo um gol, né? O Hélio começou com o time na tendência um pouco mais marcador, né? Porque entrou o Igor Pereira no lugar do Patrick Alain, uma pedra já cantada, né, pelo Biel na sexta-feira na Hits FM, que o Patrick poderia perder essa vaga no time pela dinâmica que o Patrick também mostrando. Ele entrou com o Igor, mas o Náutico começa marcando em cima, Biel. Sufocando o Bahia, o Rogério botou só um ou outro jogador, botou o Cauli de frente, mas poupou a maioria dos titulares, botou a meninada, o Náutico começou apertando, roubou uma bola com o Aurini, o Vinícius lançou para o Mezenga faz 1-0 e assina aquela esperança no Alvirrubro, mas depois o Bahia acionou a tropa e mesmo sem a tropa, conseguiu virar a partida 3-1 e acabou sendo mais uma eliminação do Náutico. O Náutico agora já perdeu o Pernambucano, perdeu a Copa do Brasil, perde também a Copa do Nordeste, Bel. É isso, Marquinhos. Você falou aí do Igor Pereira, né? Ficando ali no meio campo, fazendo aquela trinca com o Marco Antônio e Auremi. Mas que a que eu errei nessa foi o Bruno Mezenga, que me surpreendeu ele ser titular ali. Imaginava o Marquinhos de centroavante. E o Bruno Mezenga entra, faz um gol, acho que importantíssimo. Essa virada de chave do Bruno Mezenga, que vem desde aquela partida contra o Ipiranga. A gente cada vez vai precisar mais do Bruno Mezenga, porque o Paulo Sérgio não é um centroavante confiável no sentido disciplinar, né? Tem sofrido muito, que é disciplinar e clínico nessa temporada, né? Porque além dos cartões, vem se lesionando muito. Então o Bruno Mezenga mudar a fase, né, daquele primeiro semestre aí muito abaixo dele, talvez aí seja a grande notícia para o Náutico. Mas de resto, eu acho que foi muito, primeiro, que deu a lógica, a diferença técnica ali é muito grande, e aí a gente vê os reservas, né? Não foi o time principal. Esse Thiago é um garoto da base, e assim, acabou. E assim, o Thiago, garoto da base, fez os 2 gols, beleza, mas um jogador que muitas vezes é titular, como o Ademir, aí a diferença foi muito maior. Assim, teve uns contra-ataques puxados pelo Ademir, que era uma coisa absurda de você assistir em campo. Ninguém do Náutico vai conseguir pegar isso, assim. Acabou pro Náutico. O Ademir acho que foi a principal prova, assim. Quando ele botava para correr, a gente entendia, não, isso é um time de Série C contra um time de Série A, tá tudo bem, vai acabar aí. Até vendo os comentários do pessoal do Timbucast, eles falaram uma coisa que eu achei bem interessante. Acho que faltou o Hélio dos Anjos segurar um pouco ali depois de 3-1.
Ele manteve o Náutico muito exposto. Acho que podia ter um pouco mais de cuidado, porque depois que levou 2-1, ia ser difícil empatar ou virar e conseguir a classificação. Então segurava um pouco a onda, pensava aí um pouco no mental, porque 3-1 e da forma que foi um domínio, foi um massacre, pode mexer um pouco aí com o mental dos jogadores. Vamos torcer aí para o Hélio dos Anjos conseguir trabalhar esse ponto aí com os seus jogadores, porque tomar 3-1 nunca é fácil e pode ser que atrapalhe aí, pensando nesse jogo importante que vem com o Maringá na próxima segunda. Já pegar esse gancho aí para fazer a pergunta para o Edson nesse sentido. O Náutico ficou por um instante a um gol da classificação, né? Porque ele precisava ganhar um jogo e de uma combinação de resultados. O CSA fez logo 1-0, né, no América, então o CSA se garantiu, vive ótimo momento, o time de Maceió. O Confiança estava se enroscando com o Juazeirense, tanto que foi empate, né? E o Náutico, enquanto estava 1-1, saiu o gol do Sampaio, Edson, em cima do Ceará. Então, se o Náutico consegue fazer 2-1 naquele momento, o Náutico ficaria no G4, né? Então, o Náutico foi meio que para cima ali, chegou a notícia, claro, né, do gol do Sampaio Corrêa em São Luís. Então, o Náutico foi para cima, mas aí se abriu, o Bahia era tudo que o Bahia queria, né? O Náutico não tinha muito o que fazer, foi para o ataque, levou 2, depois entrou o Ademir, como o Biel falou, entrou envenenado. E aí criou grandes jogadas pelo lado direito ali do ataque do Bahia, esquerdo do Náutico. Mas 3-1, Edson, eu vou te perguntar o seguinte. Eu não lamento, sabe? Assim, vou ser bem sincero, claro que vencer ia ser massa, se classificar em cima do Bahia, a parte financeira aí pro clube seria bacana, mas com esse elenco esfacelado que o Náutico tem. Sábado, mais um saiu por lesão muscular, mais um que foi o Hugo Fernandes, mais um. Então, dos 11 lesionados, 10 lesões musculares. Edson, desculpa, eu não consigo lamentar essa eliminação não, pensando na Série C, que é o foco principal do Náutico. Exatamente, Marcos. E aí eu vou lembrar, já há um tempo atrás, né, quando saiu a tabela da Copa do Nordeste, no dia que saiu a tabela detalhada da primeira fase, eu participei do programa na rádio. E aí eu não sei se você lembra quando a gente debateu a tabela do Náutico, eu falei, o Náutico precisa ganhar os jogos para chegar nesse jogo do Bahia já classificado. O Daniel já salvou o Sport 2 vezes, né? Em 16 e 17, ele assumiu exatamente na 31ª rodada, nos 2 anos. Tinha uma estrada mais curta para percorrer, mas o Sport estava mais próximo de quem estava na zona de rebaixamento. Né? No segundo ano, parece que nem estava na zona de rebaixamento, era 15º. O Daniel conseguiu também manter fora. Então, esse ano, a missão é mais difícil, porque o Sport está muito atrás, ou mais fácil, porque tem mais rodadas, Edson? Eu acho que de longe, Marcos, é a situação mais complicada que o Daniel Paulista pega para assumir o Sport. Porque se a gente lembrar nesses 2 anos aí que ele salvou o time brigando contra o rebaixamento, o Sport ali pelo menos tinha um mínimo de encaixe, né? Tinha jogadores ali que fizeram a diferença, o caso de André, o caso de Diego Souza, naquele ano que vinham fazendo boas temporadas, né? Tanto é que foram os artilheiros da equipe na competição com mais de 10 gols nessas 2 edições, e aí ele conseguiu salvar o Sport. Nessa ele tem uma missão muito mais complicada, lógico, tem mais rodadas, porém ele vai precisar fazer o encaixe desse time, né? Ele vai precisar aí, quem sabe, fazer uma mini reformulação. Se fala que o Sport vai liberar alguns jogadores aí e trazer novos atletas para a sequência da Série A. Então acho que de longe aí, desses 3 anos aí, né, contando com isso, que ele vai assumir o Sport agora como efetivo, né? Nas outras oportunidades ele foi interino. Como efetivo, acho que é a missão mais complicada que o Daniel Paulista vai encontrar aí nesse time do Sport para tentar salvar, né? Ainda mais pela situação da tabela, né? 7 pontos atrás aí do primeiro time fora. Então realmente o Daniel Paulista vai ter que trabalhar muito aí para conseguir fazer esse time do Sport permanecer na Série A. Biel, se serve de consolo, se nos outros anos ele teve 9 rodadas, agora tem 27. Exatamente. Para o Sport, acho que era a melhor opção. Principalmente se a gente pensar aí no contexto financeiro, né? O Sport sai de 2 treinadores estrangeiros com multas altas, que já tinham salários altos, então o Sport não podia pensar aí novamente no medalhão, num treinador aí daquela média salarial de R$500 mil para cima. Então o Daniel Paulista chega nesse contexto e dessas opções, ele aí na minha percepção, ele era o melhor. Eu acho que o Sport não era a melhor opção para o Daniel Paulista.